Então, dando continuidade à parte anterior, nós voltamos num ponto, gente, que eu vou ter que ler. Por quê? Porque é extremamente importante a explicação. Não é a viagem na maionese, mas é para vocês compreenderem o mistério, tá? Ele, ao dormir novamente, se viu sustentado ali nesse ponto de força e viu seres naturais, como ele, encarnarem e caírem no lado negativo, né? E as quedas aconteciam em razão de desequilíbrios, mas eram milhões de espíritos. E todos esses espíritos estavam clamando por auxílio. E ele não conseguia. Ele estava impossibilitado de conduzir esses espíritos para o lado positivo e luminoso, né? Então, quando ele se deparou dentro da última câmara, que era a câmara mais secreta, né? Ele ficou apavorado. Por quê? Nesse momento, inclusive no livro, abre-se um parêntese para que o pai Benedito de Aruanda, que é quem está psicografando, dá licença para o próprio Tranca-Ruas assumir a narrativa e ele colocar com as suas palavras o que ele viu dentro dessa última câmara, que era como se fosse um quarto todo de quartzo cristalino, que ele conseguia ver tudo que estava acontecendo no passado. E aí, ele, o próprio Meio Tranca-Ruas, fala: o que eu vi dentro daquela tela era uma mancha escura, que me assustou tanto que, se fosse possível, eu teria morrido em espírito. Você imagina? Ele fala: vi o poderoso Lúcifer, aqui as traduções para Lúcifer, que a Igreja Católica, a gente pintou um diabo, tem lá as igrejas neopentecostais. Cuidado com certos termos, inclusive para quem banda, porque Lúcifer ele é o Exu maioral, ele é o diabão. Gente, não é nada disso. Nós não acreditamos em diabo, tá? Para começar. Mas não tem igual a Deus, um oposto a Deus tão poderoso quanto ele? Não, gente. Tudo é da criação de Deus. Então, todos esses diabos que o povo dá nome para eles, que é Satanás, que é Lúcifer, que é não sei o quê, que é não sei o quê, todos eles são criação de Deus. Existem, sim, e todos eles têm a sua função na criação. E vocês já vão começar a entender um pouquinho. Então, ele viu o poderoso Lúcifer, ele chama de o demiurgo, tá? Que se havia humanizado além da conta, ou seja, se tornou, quando um espírito superior, um ser celestial, se humaniza, vem não necessariamente encarnado, mas vem nas esferas próximas da humanidade e assumiu esse espírito de Lúcifer, assumiu todo o destino dos caídos, dos iludidos, dos desequilibrados e dos perdidos no meio dos caminhos. Então, esse ser, aí as lendas de que, né, o Lúcifer é o anjo caído, talvez seja exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. Que na verdade é um ser celestial que se humanizou, veio para a esfera mais próxima da Terra, mais negativa, e assumiu o cuidado, né, o destino. Quando fala assumir o destino, gente, de todos os caídos, é assumir a responsabilidade de endireitar esse povo. Agora vocês imaginem o quão grandioso tem que ser um ser como esse para assumir a dor, o sofrimento, o desequilíbrio, o ódio, tudo de milhões de espíritos. Você aguenta? Eu não aguento. Então, ele chama muitas vezes Lúcifer de demiurgo, mas tem uma explicação, inclusive, para esse termo.
né? Que Demiurgo seria o intermediário de Deus na criação do mundo, responsável pelo mal que não poderia ser atribuído ao Criador. Isso é só de acordo com a interpretação mais cristã. Então, o que que ele vê em Lúcifer? Ele viu um ser celestial, humanizado, e um ser humano bestificado com ou pelos erros humanos. Ele viu o horror de ser horrorizado, o pavor de um ser apavorado, o desespero de um ser atormentado por todos os vícios humanos. E aí ele entendeu que aquela mancha negra não passava de energias negativas irradiadas por espíritos humanos caídos. Não é que a mancha era Lúcifer, o diabão, lá, que aquela mancha que ia engolindo tudo, muito pelo contrário. Era Lúcifer quem era encarregado deles. Mas a, a maldade não estava nele, a maldade estava irradiando dos pensamentos humanos. Eu já falei para vocês, já fiz uma aula especial sobre autoobsessão, o poder que nós emanamos e essas manchas negras que a gente mesmo lança ao nosso redor. Agora, você imagina isso concentrado em milhões de pessoas desequilibradas, caídas, viciadas, etc, etc. Isso é uma coisa gigantesca e grotesca também. Então, ele viu tudo isso. E aí, ele pergunta, dentro do céu, ele fala, por que tens me atraído, demiurgo caído? E aí, aquela mancha fala com ele, fala, vem assumir o destino dos teus, Meicel Melareche. Ele fala, mas quem são os meus, demiurgo? Ele fala, eles são os que eu tenho sustentado na dor, enquanto tu só pensas em vivenciar teus amores. Tipo, ó, eu tô aqui sustentando todos esses caídos e você tá aí, namorando por aí, se apaixonando, tendo 7 filhos, né? Então ele fala, mas como que eu posso assumi-los se eu nada sei sobre eles, demiurgo dos caídos? Ele diz assim, Lúcifer, vamos frisar, clama ao Criador que te conceda a oportunidade de amparar os teus, pois os caídos do lado negativo do ponto de força que você guardava agora estão sendo sustentados por mim, porque ele não está mais no ponto de força, entende? Então Lúcifer assumiu os caídos do ponto de força que era a responsabilidade dele. Aí ele para e pensa, ele fala, eu os assumirei, Demiurgo, mas antes vou consultar o meu regente natural, que era alguns 7 lanças, se não acontecerá comigo o mesmo que aconteceu contigo, e serei só mais um a atormentar-te com a minha dor. Aí ele fala, assume os teus, Mei. Ele fala, não, só depois de consultar o meu regente natural, Lúcifer. Ou faço isso conscientemente, ou logo me tornarei mais um dos seus tormentos. Aí ele fala, tu os iniciaste, eles são teus. Aí ele descobriu por que que ele era responsável também por aqueles espíritos caídos. Porque ele, em momentos anteriores, quando inclusive o guardião daquele tempo que eles estavam ali, era um mago que iniciou outros magos, que dividiu, que ensinou o seu poder. Então, ele era responsável por aqueles que ele iniciou. E aí, ele fala: com a sua licença, Lucifer, vou voltar ao meu corpo carnal no plano material. Ele fala: sustenta-os, eu vou sustentar eles até que você retorne. Ele fala: então eu voltarei e os assumirei, mas só depois de conversar com o meu regente. Aí ele fala: eu te prometo. Ele fala: então tá bom. Então, com sua licença, e aí Lúcifer fala para ele: licença concedida. Gente, aqui a gente tem que dar uma pausa para vocês refletirem o seguinte. Lógico que aqui a gente está falando de uma coisa de uma magnitude gigantesca. São milhares de espíritos que o seu Tranca-Rua iniciou como mago. Mas vamos adaptar isso pro nosso mundinho aqui. Cada vez que o Jesuel, num batismo, ou o vô Benedito, inicia uma pessoa na Umbanda, você se vincula a esse espírito.
Nossa, mãe. Ué, o que que é o batismo? Você entrega a sua coroa para aquele dirigente, e aquele dirigente é responsável por você a partir de então. Agora, como vocês imaginam que o vô Benedito se sente quando um de seus iniciados, mesmo não é iniciação em alta magia, mas é iniciação na Umbanda, quando um de seus iniciados cai, se desvia? E olha, gente, que nós já tivemos muitas pessoas caídas dentro da casa. O vô ajuda todos, até onde ele pode, mas chega um momento que o livre-arbítrio da pessoa. E eu acredito, eu sou muito romântica nesse ponto, tá? Não é romântica, eu sou esperançosa. Não importa a queda, mas eu acredito que o vô, ele tem um amor tão grande, pode não ser nessa vida, mas depois que a pessoa morrer, sabe assim, o vô vai ajudar essas pessoas nos quintos dos infernos, que provavelmente é para lá que elas vão. Mas ele vai ajudar. E ele vai procurar resgatar todos os caídos que ele iniciou. Cada médium que iniciou e caiu. Por quê? Porque o vô é responsável por eles. Entende? Então, isso eu estou falando assim, para vocês pensarem que o vô também é responsável pela coroa de cada um de nós. Quando eu digo responsável, gente, vocês vão entender que não é e não é fazer para a pessoa, não quer dizer ou o Jesuel ou eu, né? Quando você batiza, quando você inicia, na verdade é o vô que recepciona, né? Mas a gente às vezes faz o ato ali do batismo, né? Isso não quer dizer que assim, você me batizou, agora tudo que eu faço é sua responsabilidade. Claro que não, né, queridos? Vocês têm livre-arbítrio, cada um tem o seu caminho, mas eu tenho responsabilidade de orientar, o Gisel também tem responsabilidade, obrigação de orientar e trazer todos os filhos para o melhor caminho. Isso não quer dizer que vocês obedecem, né? Eu canso de falar, que eu tenho vontade de marretar a cabeça, né? Marretar a cabeça e enfiar dentro, porque eu canso de falar, não faz isso, faz assim, faz assado. E não entende, então. Mas a minha responsabilidade, a do Jesuel, é essa de orientar. A gente tem essa obrigação com os nossos iniciados, entende? Não é atender telefone fora de hora, por futilidade. Não é, gente, pelo amor de Deus, eu mato vocês. Antes da gira, é o momento que eu literalmente estou assoviando e chupando cana. É filme direita, filme esquerda, vem que está tudo aqui, tá, 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 tá. Aí tem um filho que está passando mal, ai meu Deus, vou lá, conversa. Mas é o momento que eu tô ali, não é o momento que eu vou ficar de conversinha. Um ou outro filho eu realmente preciso atender naqueles momentos, porque eu não tenho outro. E a pessoa realmente precisa conversar naquele horário. Mas cuidado, assim, tô falando, né? Essas exigências, assim, eu escutei umas essa semana que eu queria morrer. Mas tá bom, não vou nem prolongar. Mas vocês entendem de o que é ser responsável pelo espírito? Então, esse espírito, olha isso que está acontecendo, aquela mancha toda, era, era Lúcifer carregando os caídos e ele já não estava dando conta, por isso que ele estava chamando os MEIs, para que esses MEIs pudessem auxiliá-los na coordenação do destino. Quando eu falo coordenação do destino, gente, às vezes é dar marretado, porque tem uns que precisam, né? Porque eu falei, ela vai esgotar, tal. Tem que aplicar a lei, isso também é aplicar o destino, né? E aí, quando ele sai, ele fala assim: o estranho daquele encontro é que eu não fiquei perturbado ou desequilibrado. Eu havia entendido que tinha responsabilidade com os caídos e que deveria encontrar um meio de resgatá-los das trevas da ignorância. Ele fala: meu outro temor também desapareceu. Lucifer, o temido demiurgo caído, já não me assustava. Eu havia entendido que, se ele tentava atrair-me, não era para destruir-me ou anular-me ou perverter-me. O que ele desejava era que eu assumisse a minha parcela de culpa pela queda dos espíritos desequilibrados e que reconhecesse os meus, que eram regidos pelo meu regente natural. Enfim, ele queria um meio apto a auxiliá-lo na sustentação de tantos espíritos caídos. Olha isso, que visão, né? Forma de ver.
e ele ia ajudar, né? Pois, se havia recebido oferendas e espíritos haviam, olha o raciocínio dele, se espíritos haviam confiado suas iniciações a mim, eu teria de fazer algo por eles. Aí Tranca-Ruas fala ainda, observa esse detalhe que explica as iniciações, que é exatamente o que eu falei. Quem as recepciona, as iniciações no astral, automaticamente se torna responsável pelo destino dos iniciados e terá de auxiliá-los durante suas evoluções. Muitos, olha aí, presta mais atenção ainda, gente. Muitos dos famigerados demônios do inferno, petrificados em domínios sombrios, nada mais são do que antigas divindades que recepcionaram milhões de espíritos e, não suportando o chamado dos que caíam, sucumbiram diante do horror humano e, em horrores, acabaram tornando-se. Tem um outro livro do Rubens Saraceni, eu não vou, nem adianto pedir que eu não vou estudar, tá? Ele é muito longo, e é um romance. Chama-se Os Guardiões da Lei Divina. Nesse livro, ele narra, inclusive, um desses encontros, que ele encontra um ser disforme, horroroso, demoníaco, aquele ser horroroso. E ele, como tinha um olhar muito apurado, muito atento, no plano espiritual, tá, gente? Tudo isso no plano espiritual. Ele pede para todo mundo sair dali que ele ia cuidar daquele espírito. E ele cuidou. E ele cuidou de uma forma, ele simplesmente amou aquele ser horroroso, disforme, nojento, ele simplesmente amou, porque lá no fundo ele conseguia ver isso, aquele ser que era, parecia um demônio, era uma divindade que se humanizou, ou seja, ficou aqui cuidando de muitos caídos e acabou se tornando negativa. Depois dele relembrá-la de sua divindade, ela se torna um espírito e é encaminhada. Inclusive é o seu próprio senhor Ogum Megê que vem recolhê-la, né? Um enviado direto de Ogum que vem recolhê-la, que ela era uma divindade mais linda e maravilhosa do mundo. Entende? Lembra-se que as formas do plano espiritual, gente, elas são muito mutáveis. Muito mutáveis. Então, olha que interessante. Bom, agora, para finalizar, aqui é a melhor frase dele, direto do Sr. Tranca-Ruas. Ele fala: os imbecis encarnados, somos nós, acostumados ao escapismo, ou seja, é muito fácil você tirar o corpo fora e jogar. Ai, é o diabo que me atentou, é o obsessor, porque essa a gente só muda o discurso, né? Os evangélicos falam do diabo, mas um bandista fala assim: não, é o obsessor que me influenciou a fazer isso. E nunca assume a da responsabilidade. Então, os imbecis encarnados, acostumados ao escapismo, não atentaram para isso e julgam que as divindades vivem nas delícias do paraíso. A gente, eu amo quando ele falou isso. Mas na verdade, o negócio é bem diferente, pois essas divindades são responsáveis pelo destino de todos os que por elas são recepcionados. Então, toda vez que uma divindade ampara um espírito, rege um espírito, recebe ou direciona a cor do espírito, ela se torna responsável. Então, gente, vocês imaginam, e quanto mais poder essa divindade tem, mais espíritos ela cuida. Tem um livro, outro, ai meu Deus, é um de Ogum. Ah, esqueci o nome agora, depois eu lembro. Que ele é regente, inclusive, de alguns mundos inteiros, reinos inteiros, esse espírito é regente. Então você precisa ter muito para sustentar. E ele fala: falando por mim e só por mim, posso revelar-te que, quando o Divino Mestre Jesus Cristo desceu aos infernos, ele não explica em que contexto, tá, gente? Eu fui um dos hierarcas que o acompanhou em sua descida e assumi o mistério que me habilitou a recepcionar os cristãos
que caíssem nos meus domínios as trevas da ignorância. Então, ele, inclusive, vamos dizer assim, esse acompanhamento de Jesus, ele fala no inferno, a gente sabe que o inferno é simbólico, né? Mas em algum momento, Jesus esteve, sabe lá por que razão, não vou nem entrar no mérito porque ele não explica, tá? Então, ele assumiu o mistério para recepcionar também os cristãos. Então, Tranca-Rua, sim, no plano espiritual, e suas falanges, não ele pessoalmente, mas tem autorização para recepcionar cristãos caídos. Olha isso. Então, Meir Laresh retornou à superfície, né, voltando, que era muito profundo, né, depois de todas essas revelações, e pediu para Chelsea vigiar o seu corpo, enquanto ele ia projetar-se no astral e verificar se Meir Laribor realmente tinha rejuvenescido, para poder confirmar a palavra de Laferche, que era aquele estranho, né? E ele foi até lá em projeção, o corpo dele ficou ali, tá? Eu sempre peço, gente, projeção astral hoje é uma coisa que foi se popularizando demais e, assim, é uma coisa muito séria, mas é muito distorcida. É um povo doido fazendo curso por aí, vocês não entram nessas furadas, hein? Pelo amor de Deus. Se for desenvolver isso, primeiro, você tem que ter um dom natural para conseguir fazer isso. Não é todo médium que consegue. Não se meta besta que você já vai ver o que acontece, né? Então, ele fez tudo isso, fixou a mente e volitou até onde a mente conduziu, né? Quando viu o Laribor jovem, teve a certeza de que o estranho havia dito a verdade. Então, aproveitou para ficar ouvindo o que Laribor falava com o outro Mei. E os dois tramavam desestabilizar emocionalmente um outro mago para que pudessem dominá-lo e submetê-lo aos seus desejos. Ou seja, eles tramavam sempre para fazer com que os outros magos caíssem, né? Mas nesse momento ele se viu envolvido por uma rede e arrastado por um lugar escuro, em desdobramento, tá? O espírito dele foi aprisionado. E apareceu uma horda enfurecida e agrediu ele com violência, tá? Quando a horda largou ele ainda estava preso naquela rede, não conseguia volitar de volta e estava extremamente fraco e com dor. E aí, vocês estão vendo, né? Quando você volita, quando você desdobra, faz projeção, sem acompanhamento, meu amigo, do lado de lá, fez a mesma coisa do lado de cá. Você vai andar de madrugada na rua, você corre o risco de ser assaltado, de ser espancado. Do lado de lá é a mesma coisa, tem ser para tudo quanto é lado. Entendeu? Com todas as intenções. Então, o que que aconteceu? Como ele não voltava ao corpo, a mulher dele começou a ficar preocupada, começou a ficar desesperada, né? E depois de um dia, chegou o Laferte, que era o estranho, e olhou e falou: Ixi, ele se perdeu, eu vou lá onde ele está. Nisso, Laferte se coloca deitado. Eles não precisam ficar necessariamente dormindo, tá? Essas projeções podem ser feitas acordado. Mas, tem perigo? Tem. A pessoa pode não voltar? Pode. Muito cuidado com isso, tá? Vocês veem aí, eu fiz isso, fui lá não sei aonde, fiz não sei o quê. Olha, tem um pouco que fala disso com uma facilidade que eu falo, ai, 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 ai. Eu gosto muito do Wagner Borges, que é, sei lá, desde a década de 70 aí, é um estudioso e um aprimorador das técnicas de projeção astral, tá? Mas tem um povo aí que, sinceramente, são quase os vingadores do astral, porque faz e desfaz, e eu falo, cuidado com as lorotas, né? Aí esse Samuel ele se deitou e se projetou, seguindo, ele fala até aqui, ó, seguindo um fio que ligava o espírito ao corpo. Vocês sabem que é o fio de prata. É o fio de prata, então ele seguiu o fio de prata daquele corpo que estava desdobrado, encontrou ele e o libertou. E teve que revitalizar ele lá no plano astral, para que ele não voltasse ao corpo naquela situação, porque senão ia ser perigoso, ele podia inclusive morrer, né? Então, ele acalmou, equilibrou,
E aí, o Samuel Larete fala, nossa, mais uma vez te devo a minha vida, Lafeche. Ele fala, como que você conseguiu me libertar? Depois eu conto. Agora, eu vou lá buscar esses canalhas que que estão junto com o Laribor e vou dar um fim neles. Ele fala, mas você tá louco? Tem uma ordem insana lá dentro. Ele fala, não, 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 minha lâmina não se incomoda com quantidade, meio. Ela só exige que eu lhe proporcione os piores e dá uma risadinha assim. E Lafayette deitou-se e projetou-se novamente para aquele lugar. Em menos de uma hora, quando ele voltou, seus olhos estavam brilhantes de alegria e de satisfação. Indicava que a lâmina havia atingido todos os caídos, ou seja, ele exterminou toda aquela horda com sua espada. Ele era um assassino sanguinário. Estava do lado dele, estava defendendo ele, estava exercendo uma tarefa, mas ele era um sanguinário. Ele percebe no prazer que ele tem de cumprir as ordens que ele recebeu, né? Aí até o Samuel Lareche fala assim, eu te temo, Lafeche, tu me assustas com tua frieza e implacabilidade para os caídos. Eles são nossos irmãos, sabiam? Ah, tá. Ele fala assim, são irmãos? Ah, se soubessem como romper o cordão da vida, você já estaria morto. E se eu não fosse como eu sou, o espírito dele ainda estaria nas trevas. Mais alguns dias o corpo carnal dele se esgotaria e ele morreria. Então ele tinha que ser do jeito que ele é para cumprir as tarefas que ele realizava, que eram extremamente árduas, né? Então ele fala assim: acorda, Mei, para o novo mundo que começou. E esse é um ciclo regido pelo demiurgo caído. Bate religar com o seu regente natural, né, que é o Ogum, enquanto é tempo, pois o que você provou é só uma pequena parcela do que nos aguarda na longa e sombria noite que está envolvendo toda a humanidade. Aí ele fala, nossa, eu vi outra realidade, Laferche. Ó a visão, né? Um vê uma coisa e o outro fala assim, eu vi milhões de caídos clamando por auxílio. Um queria destruir os caídos e o outro queria auxiliar. Esses que viste, aí ele fala, não, esses daí que você viu são tolos e inconsequentes, mas tem outros malvados. Aí ele fala, eu não estou combatendo tolos ou inocentes, eu estou combatendo aqueles que realmente são maus. Aí eles ficaram ali um tempo, né, discutindo sobre a forma deles verem os caídos, né? E eu vou ter que parar por aqui. Já está dando tempo também, quase. Gente, é muita coisa para refletir. Mas esse livro, nesse trecho e em mais alguns, vai fazer talvez vocês entenderem, refletirem e compreenderem conceitos de inferno, de diabo. Porque não adianta, gente, não adianta eu falar para vocês todo estudo que nós não acreditamos em diabo. Toda vez eu falo, gente, na Umbanda não tem diabo, na Umbanda não tem Satanás, né? Não tem isso, não. Mas, gente, a grande maioria de nós foi criado ou católico ou evangélico, concorda? Então, a gente não acredita. Ah, então eu não acredito, mas eu cresci com isso. É assim, eu não acredito no diabo, mas falar que ele tá ali, eu fujo, entendeu? Isso é muito arraigado na nossa criação, isso demora, se é que se desfaz. Então, já que a gente tem essas poluições doutrinárias, porque isso é uma poluição doutrinária, né, na nossa cabeça, o ideal é que a gente consiga dar outros contornos e entender de uma forma diferente, inclusive mais útil para o nosso trabalho, e eu acho que de uma forma mais divina. Porque se esse Lúcifer aqui, que se refere no livro, é uma divindade responsável pelo destino desses caídos, como nós já vimos em outros. Responsável não quer dizer que ela vai fazendo oração, gente, não é isso. Responsável na aplicação da lei para esses caídos, até que eles tomem jeito, se emendem. Assim como é a nossa cadeia aqui. Você vai para cadeia, fica preso um tempo até você se emendar. Sofre, apanha, passa fome, passa frio. É para isso mesmo que serve a cadeia. E do lado de lá é para isso mesmo que serve esse sofrimento, para que o espírito consiga esgotar esses vícios e essas negatividades. Isso é de Deus.
né, do diabo. Inclusive, é Lúcifer que se encarrega de fazer isso. Nesta zona aqui que ele está falando. Existem vários outros, tá? Várias outras divindades humanizadas que tratam desses caídos. Entende? Não é de uma forma boazinha, mas é uma forma muito mais justa da gente acreditar num Deus. O conceito de Deus justo, para mim, foi começando a clarear com o Espiritismo, mas depois de 20 anos ainda tinham muitas perguntas sem resposta, né? E eu confesso para vocês, quando eu entrei para a Umbanda foi tudo muito nebuloso, porque eu não entendia absolutamente nada. Mas foi em 2014, quando eu comecei a ler as obras de Rubens Saraceni, que a minha visão, inclusive de divindades e demônios, teve esse aspecto, mudou muito. Então, assim, é muito útil. Quer dizer que eu vou seguir a doutrina dele, tá, gente? A gente não segue a doutrina de Umbanda Sagrada. Mas isso não quer dizer que esse ensinamento não seja valioso para a gente agir. É muito bacana. Pensa bem no tudo que ele falou aqui hoje. Isso é para refletir para mais de metro, tá? Espero que fiquem todos com a paz, com a alegria, com a inspiração desse livro e com muita vontade de descobrir e de aprender sempre mais. Sem preguiça de mudar e sem preguiça de aprimorar o que a gente acha que sabe. A gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe muita coisa, não, sabe pouco. A gente precisa ter disposição para mudar, inclusive, o que a gente sabe. Não ficar preso aos nossos conceitos diabólicos, que só aprisionam, né? Só aprisionam, escravizam e fazem a gente se revoltar contra Deus, né? Eu espero que vocês fiquem todos na proteção de nosso Pai Oxalá e nós nos encontramos na próxima semana. Saravá a todos, gente.